Então vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele nos abençoe e dar início às nossas meditações aqui hoje, tá bom? Se você puder me acompanhar nessa oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos acompanha, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos guia da melhor forma. Nos ajuda para que nós possamos entender muito bem a nossa realidade e que nós possamos entender muito bem a Tua Palavra para podermos dar respostas bíblicas às questões que nos rodeiam. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que nossa mente entenda a Tua verdade, para que nosso coração ame aquilo que é santo e para que nossas obras correspondam àquilo que é justo e verdadeiro. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Que Teu Santo Espírito sopre, Deus, e nos toque de forma especial. Assim nós pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. A gente vai ter 2 momentos de meditação sobre essa temática do morador de rua, certo? Hoje à noite e amanhã de manhã. A palestra é dividida em 2 partes. Nessa primeira parte eu quero falar do problema e amanhã da solução, certo? Amanhã eu vou usar um pouco mais de Bíblia. Hoje você vai ficar meio triste se você estava esperando uma pregação expositiva ou alguma coisa assim. Não vai ser, certo? Mas eu lhe garanto que vai ser tudo vai fazer mais sentido amanhã. Hoje eu quero estabelecer qual é a problemática, e a problemática que eu tenho encontrado dentro das conversas, principalmente dentro da igreja, sobre cuidado com moradores de rua, tá bom? Eu quero dizer porque é que eu acho que muito do que a gente tem feito está muito errado, certo? Está muito errado. E não é sobre o que a gente não tem feito, é sobre o que a gente tem feito, certo? A ideia não é falar que a igreja está se eximindo de cuidar do pobre, a igreja não está cuidando do morador de rua. Eu quero lidar com o que a gente está fazendo e que quando a gente faz, coisa que às vezes a gente não faz, mas quando a gente faz, às vezes a gente ainda faz errado, né? E eu quero explicar qual é a problemática que eu tenho percebido nesse 1 ano e meio que eu tenho passado pesquisando de forma especial, 2 anos, um pouco mais, sobre os moradores de rua, principalmente de Fortaleza, mas com alguma pesquisa bibliográfica e coisas para fora de Fortaleza um pouco também, tá? Hoje eu vou parecer o neoliberal, o opressor do mal que odeia pobre, certo? Amanhã, certo, eu vou parecer o esquerdoso que ama o pobre e que coisa assim. Então, se você tentar me encaixar em alguma visão política, você vai ficar maluco, certo? Eu tenho minhas posições políticas, não é isso que eu quero mostrar aqui hoje nem amanhã, certo? Eu quero mostrar como a realidade é mais complexa do que a gente muitas vezes imagina ou espera, tá? Hoje eu quero mostrar o problema, tá bom? Amanhã eu quero propor a solução para o problema, tá? Qual é o problema? Então, eu comecei a ter contato com esse problema no começo do seminário. Eu entrei no seminário fundamentalmente para ser um chato, tá? Eu entrei no seminário porque eu queria aprender grego, eu queria aprender hebraico, eu queria aprender exegese do Novo Testamento, exegese do Antigo Testamento, ficar discutindo sobre o aspecto modal do rabo da lagartixa e ser feliz nisso. Me trancar no escritório e ficar discutindo coisas elevadas e difíceis. É o que todo mundo faz quando vai para o seminário, certo? Era isso que eu queria ser o chato da vez. E estava lá me preparando para ser um chato, erudito bastante para ser chato, né? Até que nesse processo de estudo e no seminário, eu comecei a dar uma guinada diferente na minha vida como estudante de 3º ano do ensino médio. Eu comecei a me envolver com o evangelismo, principalmente. Eu comecei a evangelizar os alunos da minha escola na missão que a gente fazia parte lá, uma missão que evangelizava estudantes. Não tinha ninguém para pregar, me chamaram para pregar, eu não tinha interesse de pregar, mas me chamaram para evangelizar estudante, então eu vou. E fui, e comecei a me envolver com o evangelismo, principalmente. E começou a surgir no meu coração um anseio evangelístico muito forte. Tanto que dentro do seminário, na época o seminário tinha áreas de concentração, minha área de concentração era exegese bíblica. Então eu ia fazer 2 anos de cadeiras normais com qualquer pessoa, os outros 2 anos eu ia estudar grego, hebraico e exegese feito um maluco, né? E eu mudei minha área de concentração para missiologia. Eu ia fazer os 2 primeiros anos como todo mundo, e os 2 últimos anos eu ia estudar principalmente questões de missiologia, de exegese sociocultural e esse tipo de coisa. Foi aí que eu comecei a conhecer a realidade dos moradores de rua. Porque estudando missiologia, eu comecei a considerar outras realidades além das escolas, onde eu costumeiramente evangelizava, e eram geralmente escolas de classe alta, de classe média alta e acima, né? Meus colegas de sala eram pessoas muito endinheiradas. Eu era bolsista numa escola muito cara. Eu era a pessoa mais pobre que eu conhecia ali no meu círculo de amizades. Um dia eu conheci um outro pobre lá, foi uma emoção imensa, a gente se abraçou, chorou. Foi um negócio lindo, assim, né? Conheci outro pobre na escola, coisa maravilhosa, né? Mas foi saindo dessa realidade de evangelizar pessoas jovens de classe média alta, para ir principalmente na Praça do Ferreira, que é o principal bolsão de moradores de rua em Fortaleza, lá no Ceará.
fui muito com um colega de seminário chamado Miguel, certo? Miguel, ele era o presidente de um ministério que evangelizava presidiários. Era o Ministério Resgate entre os Detentos. Ele coordenava pessoas que iam nos presídios levar a palavra de Deus aos presidiários, e eu ia com ele, de vez em quando, nas praças, levar a palavra de Deus, levar sopa, levar comida aos moradores de rua. E a gente fazia naquele processo que você já conhece, que provavelmente você já fez na sua igreja. A gente mobilizava o pessoal, fazia uma comida fácil, sopa, cachorro-quente, pratinho com arroz, alguma coisa ali fácil. A gente preparava uma música com violão, preparava uma mensagem do evangelho, chegava lá com o carro de alguém, a gente distribuía comida, a gente pregava o evangelho, a gente brincava com as crianças, a gente aconselhava, tocava lá um violão, pregava um pouquinho com a caixa de som, dava mais comida e ia embora. E é assim que geralmente o trabalho como morador de rua é feito nas igrejas no Brasil. É assim que o trabalho como morador de rua é feito entre os espíritas, é assim que é feito entre os católicos, é assim que é feito entre os evangélicos, principalmente, certo? É esse trabalho que geralmente é ir até um ambiente, levar algum cuidado emergencial, ajudá-los ali com a alimentação. Às vezes a gente faz um trabalho um pouco maior, leva um médico da igreja, um dentista da igreja, leva um corte de cabelo, ajuda com alguma coisa mais específica. Mas geralmente o que a gente faz com moradores de rua é ir até lá e fornecer ajuda emergencial para problemas emergenciais de fome, de estética, de higiene, talvez alguma coisa de saúde, e a gente vai embora. Qual foi o problema? O problema é que quando eu comecei a me relacionar com o evangelismo a moradores de rua, eu encontrei uma realidade muito diferente da realidade que eu esperava encontrar. Porque quando você fala de um mendigo, de um morador de rua, você tem, já na sua cabeça, todo um imaginário, todo um ethos social que foi construído pela cultura de o que é um morador de rua. É um desvalido, é uma pessoa que está numa situação miserável de alimentação, subnutrido, doente, talvez já psicologicamente abalado, com algum grau de neurose, né? Uma pessoa que não tem para onde ir. Uma pessoa que não tem para onde ir. E porque não tem para onde ir, acaba na rua. Eu sentei com os moradores de rua. E o primeiro cara com quem eu sentei, entreguei para ele ali uma sopa, uma canja, não lembro bem o que era, sentei do lado dele, ele estava sentado, não era nem na calçada, era tipo num pilar que tinha ali, eu sentei no pilar do lado, eu acho que o pilar servia para os carros não entrarem na praça. Eu perguntei, e aí, cara, aquelas perguntas que você sempre faz, né? Como é que tu veio parar aqui na rua? Ele disse, não, eu não sou daqui não moro na rua não. Aí eu fiquei em parafuso, assim. Como é que mais? Eu percebi que era uma linguagem diferente, sei lá, ele não queria se assumir morador de rua. Não, mas como é que é o negócio aqui? Não, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro. Como é que eu gosto de estar no meio do mundo? Eu achei que a conversa meio esquisita. Cara, me explica esse negócio. Né? Ele disse, não, cara, eu moro lá, minha mulher também mora lá comigo. Aí mais nossos amigos moram aqui dão comida, a gente vem pra cá, a gente fica aqui uns 3, 4 dias e volta pra casa. Eu disse, cara, eu sou muito azarado, né? Sabe aquele cara que sai para evangelizar e pega um crente, né? Evangeliza o crente, aí o cara podia ter me avisado antes que era crente, né? Eu saí para dar com morador de rua e encontrei um estranho aqui que tem casa e veio para cá para comer e ficar na praça, porque está no meio do mundo, né? Minha mulher trabalha de doméstica, eu faço um serviço aqui e ali, mas eu gosto de estar aqui com o pessoal. Tudo bem, conversamos, evangelizei, fiz o que precisava fazer e fui sentar com alguma outra pessoa, né? E tinha um rapaz sentado, tão triste, jovem, parecia ter uns 16 anos. E aquela velha conversa, aquele velho quebra-gelo, né? Opa, tá, cara aí, como é que você veio parar nessa vida? Né? Esse cara, eu morava com a minha irmã, mas a amiga dela era muito chata. E eu vim pra cá. Aí eu comecei a achar, não, tem uma coisa muito estranha que está acontecendo aqui na minha cidade, certo? Que minha cidade não faz sentido. Os caras estão vindo pra rua, e as desculpas que eles me dão para estar aqui na rua, os motivos pelos quais eles me dão, são coisas que geralmente parecem muito banais. Comecei a tentar, então, adentrar um pouco mais no que estava acontecendo na Praça do Ferreira, ali em Fortaleza. E encontrei casos terríveis de pessoas que passaram por experiências terríveis na vida, certo? Mulheres abandonadas pelos maridos, que não tinham como continuar sustentando a casa com crianças pequenas, não tinham mais contato com os pais e acabaram parando na rua. Pessoas com problemas psicológicos gravíssimos, que não conseguiam nem conversar de forma racional com você, que com muita certeza viviam um estado elevado de psicopatia, de neurose, de esquizofrenia e acabaram parando nesse tipo de situação. Idosos abandonados pela família que ficaram sem os cartões de
de aposentadoria, ficaram com as famílias e eles acabaram vagando pelo mundo longe. Haviam casos terríveis de pessoas que foram parar na rua por traumas, por problemas dos mais variados, certo? Encontrei um senhor, foi talvez o caso que mais me comove quando eu lembro, que ele conta, entre um gole de cachaça ou outra, ele comentava que a mulher dele morreu, se eu não me engano, de meningite, no interior do Ceará. Quando a mulher dele morreu, ele ficou desesperado, pegou o carro, acelerou o máximo que pôde, estacou no poste para morrer e não morreu. Não é? Foi para o hospital, sobreviveu e teve vergonha de voltar para casa. Teve vergonha de voltar para casa pelo que fez e foi parar no meio da rua. Sabe onde os filhos moram, sabe onde é a casa dos filhos, poderia voltar para lá, mas ele tem vergonha de voltar para casa e chora amargamente, dizendo: por que é que Deus levou minha esposa, ela era tão boa, né? E perguntava: por que Deus, por que Deus, por que Deus, né? Você percebe que existem muitas pessoas na rua que passam por traumas e problemas dos mais variados, coisas que muitas vezes a gente não consegue nem compreender, de tão difíceis, e acabam em situações das mais variadas, não é? Mas junto com esse pessoal, junto com o pessoal que está na rua, por situações das mais variadas de dificuldade, há todo um outro corpo de pessoas que assumem o ethos de vida mendicante, que poderiam muito bem não estar ali. Pessoas completamente saudáveis, pessoas altamente funcionais, pessoas que conseguem conversar com você de igual para igual, mas que por algum motivo foi parar na rua. E que por algum motivo continuam sendo alvo das mesmas ajudas emergenciais que a gente dá para a pessoa que está morrendo de fome. E que não consegue sair daquela situação e que parou ali como vítima de uma circunstância de vida. O que eu comecei a perceber dentro desse problema, na minha realidade de Fortaleza, é que existiam dois grupos, que não eram nem sempre preto no branco, mas que se sobrepunham de alguma forma às vezes, de pessoas em extrema necessidade de ajuda e pessoas que estavam se aproveitando da cultura de ajuda para poder viver uma vida que para nós talvez seja miserável, mas que para eles justificava a existência desabrigada. Às vezes é difícil entender o processo psicológico que leva um homem que poderia não estar na rua a estar na rua, não é? Você talvez ache absurdo um homem ir morar na rua porque não gosta das amigas da irmã, não é? Talvez você ache absurdo uma pessoa passar 3 ou 4 dias morando na rua porque gosta de estar no meio do mundo. Talvez você ache absurda a história do mandala. O mandala dizia que o homem é o que vende. Ele vendia mandalas, então ele é o mandala. Ele vendia mandalas na rua. E eu perguntei, aquela velha pergunta: como é que você veio parar aqui? E ele diz: eu tenho uma casa alugada ali perto da, eu não lembro bem, acho que era perto da Antônio Salles, é uma avenida em Fortaleza. Ele tinha uma casa, e a frequência pela qual eu conhecia pessoas na rua que tinham um lugar para ir era estranho. Eu tenho uma casa, mas lá é muito quente. E tem um karaokê perto e as mulheres cantam muito mal. Eu morei em frente a um bar por 21 anos na minha vida. Certo? Morei em frente a um bar. Era um saco morar em frente a um bar. Funcionava todos os dias. E meu irmão, mas era quente aquela casa. Mas era muito quente. E meu pai nunca foi morar na rua. Nem minha mãe, nem eu, nem minha irmã. Qual é a estrutura psicológica que faz com que um indivíduo que passa por uma intempérie que você já passou e nunca pensou que aquilo fosse justificativo para ir para a rua, fizesse com que certas pessoas saíssem de situações de vidas que para nós parecem mais dignas para situações menos dignas. E o mandalas colocasse na mesma situação do senhor que tem vergonha de voltar para a família por causa daquilo que fez, do trauma que passou com a perda da esposa, de ter tacado o carro no poste para morrer. Um grupo de pessoas vivia numa situação que se ninguém fosse lá lhes dar a mão, eles morreriam, à míngua, doentes e famintos. Outro grupo de pessoas percebeu que talvez seja muito recompensador aproveitar da cultura de caridade que rodeava todo esse corpo de verdadeiros miseráveis. Dentro da antropologia social, fala-se muito sobre mendigos profissionais, certo? Muitos materiais que você for comprar sobre moradores de rua, alguns vão falar sobre isso, né? Dos muitos que você comprar, alguns vão desenvolver o problema do mendigo profissional, não é? É aquela pessoa que percebeu que a vida mendicante não é tão ruim quanto parece, se você for esperto bastante. De forma que, pensa comigo, talvez para você, que é um jovem bem-sucedido em Brasília,
ser mendigo pareça o fundo do poço. Mas se eu lhe disser que a vida de uma pessoa que está lá embaixo na escala profissional é um pouco pior que a vida de um mendigo. Não de você que trabalha algumas horas por dia, que trabalha 8 horas por dia e ganha um salário decente, tem uma casa para morar muito bem construída, arrumadinha, tem internet, água encanada, luz. Mas do cara que está lá embaixo, que trabalha 12 horas por dia, que faz bicos aqui e ali, que vive num lugar quase que subhumano, que mora numa casa ruim, num bairro ruim, que tem um emprego ruim. Para essa pessoa que já está muito bem relacionada com a vida de miséria, para ela, a vida que ela encontra trabalhando dignamente é tão indigna às vezes, que muitas vezes a mendicância é uma vida mais fácil. É uma vida sem horários, é uma vida sem patrões, é uma vida sem compromissos, é uma vida sem dores de cabeça. Passe 2 dias no Detran, meu irmão, que você fica querendo ser mendigo e nunca mais ter que resolver um problema sério na sua vida. Você não tem contratos para resolver, você não tem problemas para solucionar, não tem conta para pagar, não tem esposa para brigar. Quase todos os caras adultos que eu conheci que foram para a rua por causa de problema com a esposa. Não é? Cuidado com quem você vai casar, viu? A vida doméstica é uma coisa muito séria. Não é? E problemas domésticos sempre são elencados como a principal motivação para a vida mendicante com muitas pessoas. Né? De adultério, sempre geralmente é adultério, seja como vítima ou como vilão nesse processo. Para muitas pessoas, e foi o que eu percebi nesse tempo de pesquisa, a vida mendicante é sustentável e é positiva para eles. E isso me deixou um pouco maluco, adentrar nesse processo de contato com o mendigo e descobrir que tudo aquilo que eu imaginava sobre o mendigo médio não estava sendo coerente com a própria realidade que eu estava encontrando. Eu estava indo para a praça, eu estava mobilizando pessoas, eu estava juntando dinheiro, eu estava gastando tempo, eu estava me colocando em risco para alimentar pessoas fundamentalmente profissionalizáveis, empregáveis, que poderiam estar fora daquela vida e que não estavam, tremam, por exercício de vontade e que não estavam pelo pleno uso de suas faculdades mentais. E foi assim que eu comecei a entrar nesse processo de pesquisar moradores de rua. Eu quero entender o que é que está acontecendo, porque isso me parece a coisa mais absurda que eu poderia encontrar na minha vida. Se alguém me dissesse, eu chamaria de maluco, como alguns de vocês devem estar me chamando nesse momento, certo? Porque eu estou dizendo. E se alguém me dissesse, eu não acreditaria, tá? Se alguém me dissesse, eu acharia que isso era coisa de doido. O que foi que eu comecei a fazer? Eu desenvolvi um projeto para poder gastar tempo com os moradores de rua em Fortaleza, certo? De ir o máximo que eu podia, estar com eles, conversar com eles, passar tempo com eles e fingir ser eles, certo? Eu gastei um tempo sentando com os caras um pouco mal vestidos, sentados na rua, me misturando e tentando viver como eles viviam por um tempo, para entender o que estava acontecendo, certo? Na realidade dos moradores de rua em Fortaleza. Então eu ia para a Praça Ferreira, deixava minha moto em um lugar afastado, ia a pé, chegava lá de chinelinho, sem óculos, né, enxergando quase nada, né, sentava no banco da praça e ficava lá, vendo as coisas acontecer, conversando com algumas pessoas, bebendo um caldo aqui e ali, né, de graça, sempre é bom, né, mas para tentar entender o que estava acontecendo. Essa foi a minha principal metodologia. E essa foi a descoberta que eu encontrei nesse tempo que eu passei fazendo essa pesquisa, certo? Estudando sobre moradores de rua. De que não existe ninguém mais caridoso, amoroso e presente do que a igreja. A gente muitas vezes motiva as igrejas a serem generosas, e precisam ser. Mas as igrejas estão sendo generosas. E em cada noite na Praça do Ferreira vai 5, 6, 7, 8, 9, 12 grupos cristãos levar comida. Por noite. Você pode tomar banho de caldo se você quiser, certo? O segurança da Óticas Boris, que fica de madrugada, traz a esposa para beber caldo e comer as coisas. Porque tem muita comida, tem muito serviço, tem muito cuidado. As igrejas estão lá. Sabe quem é que não está lá, geralmente? Quem não está lá é o governo, certo? Eu acho que eu encontrei 4 a 5 vezes em um ano agentes do governo na Praça do Ferreira. Eles iam lá entregar um documento para alguém, porque tudo que eles faziam era dar documento para a pessoa que vai perder o documento de novo daqui a pouco, certo? Então, a grande nuvem de força de caridade que estava posta em torno dos mendigos era trabalho da igreja, era trabalho de cristãos. Show! Excelente! Maravilhoso! Qual era o problema? O problema, e essa é a grande desgraça do que eu quero criticar ao longo dessa palestra hoje,
O problema era a caridade irrestrita e impessoal. Irrestrita e impessoal. O que eu quero dizer com isso? A caridade que é feita na praça, ela é impessoal. A caridade que geralmente acontece com os moradores de rua é completamente desrelacionalizada. Nós não estamos dispostos a entregar tempo, a entregar engajamento, a entregar relacionamento com essas pessoas. Nós estamos inundando a praça de caldo de galinha e indo embora. Sem um nome, sem um contato, sem um retorno, sem levar ninguém com a gente. Sem levar ninguém com a gente. Geralmente o que a gente faz é inundar as ruas de ações emergenciais. E a ação emergencial, ela é importante para quem está numa situação de emergência. Só que já existe tanta ação emergencial que poucas pessoas estão realmente em ação de emergência. E aqueles que mais estão em situação de emergência, famintos, doentes, morrendo, desvalidos, estão escondidos atrás de toda uma comunidade de pessoas totalmente funcionais que nós não percebemos e ajudamos com a mesma ênfase. E ao invés de encontrarmos os mais necessitados para ajudar, por causa da caridade impessoal, nós não os conhecemos, não entendemos isso e simplesmente distribuímos prato de comida, distribuímos roupa, distribuímos coisas e vamos embora. E o problema é que a gente não entende que para essa comunidade de pessoas que estão muito bem satisfeitas, porque você tem mendigo gordo no Brasil, não é? Você tem mendigo muito bem alimentado no Brasil, certo? Para essa comunidade, a maior urgência de caridade que eles precisam não é de mais sopa, não é de mais pão, é de mais engajamento. Porque o grande problema dessas pessoas, a partir do momento que as ações emergenciais lhes alcançam e eles finalmente estão bem alimentados, e supridos e saudáveis, é de alguém que possa se relacionar com eles o bastante para alterar a mentalidade e os fatores psicológicos que os levam a achar que a vida mendicante é suficiente, é boa o bastante. Geralmente, a gente vai para a rua e a gente tenta convencer o mendigo a sair da rua oferecendo uma vida melhor. Era o que eu fazia. Eu chegava e dizia, pô, cara, sai dessa vida, tu pode viver uma vida melhor. Quer ficar aqui dormindo na rua, pô? Vamos lá, vamos não sei o quê, a gente tem uma casa não sei o quê, a gente tem isso, a gente tem uma ação tal, vamos sair, a gente tenta arrumar um emprego para você. E oferecer uma vida melhor era a única coisa que eu não tinha como cumprir. Porque o cara que está na rua, ele não vai sair da rua e virar advogado, no primeiro momento. Ele não vai sair da rua e virar médico. Ele vai sair da rua e ele vai arrumar outro subemprego, como o subemprego que ele tinha. Bem, alguns moradores de rua têm formação. Alguns moradores de rua são formados em alguma coisa, certo? Existem pessoas que vão parar na rua depois de muito tempo, depois de aposentados. Eu conheci um rapaz que era policial militar e que depois de um senhor que depois de aposentado foi parar no meio da rua, né? Alguns desses homens teriam uma formação maior voltando, mas geralmente o cara que está na rua é analfabeto. Geralmente o cara que está na rua, ele é pouco instruído, ele não terminou o ensino médio. Ele está há anos fora do mercado de trabalho. Ele vai sair da rua e ele vai encontrar um subemprego. Geralmente ele vai trabalhar numa oficina, ele não vai ter carteira assinada, ele vai trabalhar recebendo um dinheiro muito menor do que ele geralmente receberia cuidando de carros na rua. Geralmente ele receberia pedindo esmola. Porque se ele encontrar um ponto bom, ele consegue tirar fácil R$2.000 pedindo coisa em carro. Se ele for levemente agressivo nesse processo, ele consegue tirar cerca de R$4.000. Na porta do meu seminário, na porta do seminário em que eu dou aula, chega de manhã, o senhor no seu Honda Civic, ele estaciona o Honda Civic, sai para a rua e começa a cobrar dinheiro para cuidar dos carros. Quando ele termina ali o dia, ele entra no seu Honda Civic e volta para casa. Porque algumas pessoas encontraram um filão na caridade. O problema é que essas pessoas, elas não precisam de mais sopa. E o que é que a gente está fazendo como igreja? Em um processo de caridade impessoal e irrestrita, a gente está sendo feito de otário. A realidade é essa. Porque a gente precisa do pobre como uma necessidade psicológica. Porque a gente tem que fazer o bem. A gente entende que tem que fazer o bem. A gente precisa do pobre como uma realidade religiosa. Porque fora da caridade não há salvação. Porque a gente tem que ajudar o desvalido. Então eu preciso satisfazer uma necessidade religiosa e psicológica de fazer o bem. Mas eu quero fazer isso a baixo custo. Eu quero fazer isso com o mínimo de esforço possível.
Então o que eu vou fazer é juntar uns jovens da igreja, fazer uma bacia de sopa, enfiar numa Kombi e quase arremessar a sopa nos peitos do pobre para sair o mais rápido possível para casa. E o que eu quero é satisfazer uma necessidade psicológica e religiosa de fazer um bem sem ver a quem. Aí eu finjo que ajudo, o cara finge que é necessitado, ele come de graça, a gente se sente muito crente e está feito o teatro da miséria, em que a gente não se relaciona com o pobre ao ponto das pessoas estarem rindo da sua cara depois que você sai com a sopa. Porque era isso que eu ouvi acontecer. Porque é muito barato ouvir uma pregação para ganhar o jantar da vez. É muito barato. É muito bom poder acordar o horário que quiser, andar por onde quiser. Com o tempo você se acostuma com dormir no lugar desprotegido. Com o tempo você se acostuma com dormir no banco da praça. Com o tempo você se acostuma a receber da caridade sem se sentir humilhado. Com o tempo você vai passando por transformações psicológicas que te acostumam à aposentadoria precoce, que é encontrada na rua muitas vezes para algumas pessoas. Se eu te disser que o fundo do poço, se você for esperto bastante, é quentinho. E o resultado disso é que aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente estão na rua por causa da miséria, aqueles que realmente estão na rua por causa de situações de vida que lhes levaram a situações, a ambientes dos mais terríveis do mundo, não recebem todo o poderio de caridade que poderiam receber. Porque nós estamos dividindo a nossa força entre pessoas que estão se aproveitando da boa vontade da igreja. E eles existem aos montes. Existem aos montes. Sabe o que acontece? A gente não olha para essas pessoas, para essa grande comunidade de mendigos profissionais, e não entende do que é que eles precisam naquele momento. Porque essas pessoas são verdadeiramente mendigas. E não é o caso de chegar até elas e dizer, seu caba safado, saia da rua. Porque para estar na rua, houve todo um processo de transformação psicológica, emocional, espiritual, nos valores do indivíduo, que ele não consegue mais simplesmente sair da rua porque você mandou. Ele precisa de caridade. Ele precisa de caridade tanto quanto os outros precisam de sopa, de comida, de cuidado emergencial. Mas essa caridade não é mais um alívio a uma situação momentânea. É desenvolvimento. É uma nova formação. É que os valores e as ausências de sentido sejam supridas por um outro tipo de ação, que é o que a gente vai tentar falar amanhã, que é sobre a caridade engajada, certo? O problema é que a caridade desengajada tem gerado todo um corpo de pessoas que tem simplesmente se aproveitado e feito uma verdadeira máfia dos mendigos, certo? Uma verdadeira máfia de pessoas que se aproveitam da caridade e da bondade. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que eu encontro para evangelizar na Praça do Ferreira? Para as jovens pedintes, é que elas não param de olhar para o celular. Pro delas, usando o Wi-Fi da praça, certo? E você não imagina que pessoas que moram na rua possuem celular, que pessoas que moram na rua possuem acesso a esse tipo de coisa. Quando você senta para conversar com esse pessoal, você vê que existe toda uma comunidade, geralmente religiosa, em volta dessas pessoas, que dão a elas um tipo de vida que possui os mesmos bens e serviços que muitas pessoas teriam quando elas ainda estão naquela base trabalhista, financeira e monetária, fazem parte da subclasse, como alguns dizem, no mercado de trabalho. Então o cara olha para mim e diz, eu pergunto para o cara, digo, cara, você não quer sair dessa vida? Ele me diz não. Eu pergunto, por que você não quer sair dessa vida? Ele me responde, eu vou ali no restaurante tal e eu como. Eu vou ali nas freiras e eu ligo para minha família. Eu vou ali no posto e eu tomo um banho. E eu vou aqui na marquise da loja e eu durmo. Aqui eu vivo livre. Para que eu vou voltar para a minha antiga vida? Eu ouço isso. Com a frequência que você não imagina. Eu ouço isso. As desculpas que as pessoas dão para a vida que vivem é um negócio louco. Eu conheci um rapaz que vendia bala nos ônibus e dormia na rua, né? Eu perguntava por que ele vivia ali. Ele dizia, cara, eu não tenho o que reclamar da minha profissão, porque eu consigo o básico mais do que eu conseguiria com o meu antigo emprego regular. Pessoas que dormem na rua e encontraram na rua um tipo de vida, né? um estilo de vida que justifica a existência, né? O Mandala tinha um amigo, eu não lembro o nome dele, ele não me disse o nome dele, eu vou chamar de Madeira, certo? Porque ele fazia coisas de madeira. Vou usar a filosofia do Mandala aqui, né? Acho que é o que você vende. E o Madeira dizia, cara, eu vivo na rua porque eu não posso me desligar da minha arte.
Eu tinha um emprego, mas eu quero esculpir madeira. E se eu parar de esculpir madeira, eu não consigo viver, e eu quero esculpir madeira, é aqui que eu esculpo minha madeira. O único jeito que eu tenho de esculpir minha madeira é morando na rua. Né? Para o Madeira, a rua era um exercício de vontade. Era um exercício de escolha dentro de uma sociedade de mercado específica, em que ele não queria se desligar daquilo que ele estava construindo. Eu perguntava, cara, dá para viver com isso? E ele diz, me dá um pedaço de madeira de 50 centímetros e eu pago minha comida por um mês. Né? A visão que ele tinha do que ele fazia, não é, era uma coisa muito elevada para ele. Ele tinha um apego muito grande ao modo como ele trabalhava. Não é? Ele tinha um interesse muito sério em continuar vivendo a vida que ele vivia para o bem daquilo que ele entendia como sua arte, seu jeito de viver, sua escolha, o que fosse. Não é? O que acontece é que essa grande comunidade de pessoas que estão na rua acabam sendo alvo de uma ação de caridade que interpreta nesse cara, né, alguém que está numa situação emergencial quando ele não está. E o grande problema é que a gente tem recursos limitados. E na limitação dos nossos recursos, a gente não sabe como alocar bem esses serviços que a gente vai entregar às pessoas nessas situações. E a gente acaba pegando algumas pessoas que poderiam sair da rua se elas fossem tratadas de forma humana e as humilhando mais na situação de receptor e provedor. Certo? A relação receptor-provedor é o grande problema que se estabelece contra essas pessoas. Porque nós acabamos tratando essas pessoas como meras receptoras de algo que a gente quer prover. E a gente acaba asseverando a condição psicológica de alguém que já está disposta a abrir mão de sensos humanos como propósito, como sentido, como produção, como construção, para viver uma vida mais simples, ao invés de tentar tirá-la dessa percepção moral e ajudá-la a se perceber como alguém valioso, como alguém pensante, como alguém que pode produzir bem para a sociedade, como alguém que pode construir e ser digna daquilo que recebe. Porque a primeira vez que eu recebi um caldo de alguém na rua, que me achou mendigo, foi talvez uma das experiências mais humilhantes da minha vida. Alguém chegar até você com um pouco de comida, achando que você é um faminto, e dar na sua mão. Eu disse, não, eu não estou com fome. Eu de bonezinho para ninguém me reconhecer. Não, eu não quero não. Não, obrigado, eu estou com fome não. Ele saiu, deu 30 segundos, ele voltou, ele pegou a minha mão, ele ergueu a minha mão, ele botou o caldo na minha mão, ele fechou meus dedos em volta do copo e disse, bebe aí, cara, eu provei, tá bom. Né? Você se sente a pessoa mais miserável, mais medíocre do mundo. Quando você é visto de cima para baixo desse jeito. Né? Tem um livro muito famoso chamado When Help Hurts, né? Quando ajudar machuca. Né? E muitas vezes o processo de caridade encerra o mendigo numa situação de provedor e receptor que vai asseverá-lo ainda mais numa condição psicológica de mendicância. Porque ele poderia não estar vivendo aquilo. E ele tem uma série de ideias na sua cabeça que fazem com que ele ache que pode viver aquilo. Porque há um mar de caridade em volta dele que permite isso. Mar de caridade esse que a gente tem gerado através de fazer caridade de forma impessoal, de não nos relacionarmos com as pessoas à nossa volta para entender o que elas realmente precisam. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o oposto do que a gente deveria estar fazendo com essa comunidade de pessoas plenamente funcionais que vivem na rua. Porque a última coisa que elas precisam é serem convencidas da falta de necessidade. As pessoas à minha volta na rua, elas não estavam se sentindo humilhadas pela caridade. Eu estava. As pessoas à minha volta na rua, elas não estavam com medo de morrer. Eu estava. As pessoas à minha volta na rua não estavam se sentindo vazias e sem significado no mundo. Eu, com algumas horas sentado no banco da praça, queria morrer. E a minha pergunta era, quais são as diferenças entre esses caras e eu? Porque eu não estou acostumado a isso, eu sou uma pessoa normal, que vive uma vida normal, com a família, com trabalho, com atuações no mundo, e me projeto numa situação que não é a minha, e tem uma série de barreiras que esses caras não têm. O que é que aconteceu na cabeça deles para que eles consigam se sujeitar a isso e rir, e se divertir, e brincar, e aceitar isso como um dado da realidade? É isso que a gente não está olhando, e é a isso que a gente não está respondendo. Porque quando você pega um cara que não se sente mais humilhado de todos os dias só comer da mão alheia, existe toda uma transformação moral nessa pessoa
a qual a gente tem que tratar e responder. E quando esse cara não quer sair da rua, ou quando a gente vai tenta tirar o cara da rua, o cara vai para a igreja 2 semanas e volta para a mesma vida, a gente não entende o que aconteceu. Porque a gente acha que o problema do mendigo é financeiro. Existem alguns que têm problema financeiro. Existe uma comunidade de pessoas que realmente estão em estado de emergência. Mas o problema da maioria dessa galera não é dinheiro, não é condição de vida. Eles poderiam estar numa casa se quisessem. Os filhos estão procurando, a esposa receberia, há um corpo de parentes que encontraria e levaria para casa. Eles estão lá, vou dizer de novo, vou escandalizar de novo, porque querem. E a grande questão é, o que é que leva a esse exercício de vontade, que para a gente é tão absurdo, que para a gente é tão deletério? Você só vai descobrir quando você se engajar. Você só vai descobrir quando você se relacionar. Você só vai descobrir quando você sair da sua igreja e ir para a praça, não só para dar, mas para receber, para ouvir, para entender, para conversar com os caras, não para aplicar um questionário acadêmico, mas para sentar e fazer uma amizade. Você imaginou a loucura fora de série que é fazer uma amizade com um mendigo? Conhecer o nome dele, a história dele, o dia que ele veio, o que é que ele gosta, qual é a cachaça que ele bebe mais. E conhecer as marmotas e quem são os amigos e as redes de significados que guiam a vida mendicante dele. E entender realmente o que está acontecendo ali para além daquilo que ele responderia no questionário. Porque quando você chega com a sopa, é muito fácil ouvir a resposta certa. Quando você chega com um questionário acadêmico, é muito fácil que as respostas correspondam ao imaginário daquilo que ele acha que pode receber de volta. Quando você senta meio sujo, de shortinho, do lado dele, e fica calado ali umas meia hora, e então puxa um assunto, você descobre outro tipo de conversa. Você descobre outro tipo de percepção das coisas, outro tipo de visão de mundo. Eu adorava ouvir o que eles tinham a dizer sobre os evangelismos. A galera evangelizando, os caras ouvindo os evangelismos. Eu sempre dizia, ei macho, que a gente fala assim no Ceará, né? Ei macho, tu acredita nisso aí? Tu acredita nisso aí? Eu adorava as respostas, né? Porque ninguém acreditava em nada. Mas estavam lá ouvindo fielmente. As respostas geralmente iam que geralmente os caras não falam muito, até algo como, tem coisa que é bom a gente ouvir. Né? E os caras entendiam que havia algo bom vindo ali. Né? Havia uma coisa boa vindo da mensagem religiosa. Mas nunca existia um engajamento religioso de verdade. Né? E o modo como eles questionavam aquilo que era dito era muito interessante. Né? Eu tentava me envolver o mínimo possível para mais observar qualquer coisa. Mas eu percebia que muitas vezes a relação que eles tinham com a religião e com o evangelismo e com a ajuda que a gente dava às pessoas na rua, que as outras igrejas vinham entregar, não era uma relação de quem estava necessitado. Não é? Geralmente começava uma boca de rango, não é? Você pensa em boca de fumo, não é? Eles chamam de boca de rango. Não é? Um ambiente onde vão entregar ali comida e ninguém corria, ninguém se desesperava, andavam lentamente, conversando, alguns ficavam sentados, e eu perguntava, você não vai lá não comer não? E ele dizia, vou esperar o próximo. Porque era uma certeza deletério, né, que eles iriam ter mais comida daqui a pouco. Muitos pesquisadores, principalmente pesquisando os moradores de rua na cidade de São Paulo, tem um livro muito bom chamado População de Rua, Quem é, Como Vive e Como é Vista, argumentam detalhadamente sobre como não existe fome nas ruas no Brasil, principalmente em grandes cidades. Num contexto de moradores de rua em grandes cidades, ninguém está passando fome. Você não tem comida sempre que quer, você não tem sempre a comida que quer, mas há comida. E há muitos ambientes de transmissão e de entrega de alimentos em volta das comunidades. Eles sabem onde é que tem comida, eles sabem os horários que chegam, eles sabem quanto chegam e eles vão lá em busca disso. E continuam vivendo uma vida miserável, mas uma vida que para eles é melhor do que se saíssem do contexto de rua. O Mes McConnell, eu tive a chance de conhecer ele em Fortaleza, ele fala muito sobre o teatro das ruas nesse livro, de como o mendigo descobriu que a mendicância também é um status social que ele precisa assumir para de alguma forma se dar bem dentro dos seus papéis na sociedade. Quando eu contei para o Mes o que eu estava descobrindo a respeito de moradores de rua, né, ele perguntou para mim, tá, e qual é, e aí, e daí? E qual é a grande questão? Né? E qual é a novidade? Ele foi morador de rua por uns 12 anos, se eu não me engano, né, ou quase 20 anos, eu não lembro.
morou na rua há muito tempo, viveu em orfanatos depois. E quando eu dizia para ele, mãe empolgado, cara, eu percebi que tem um monte de mendigo que poderia não ser mendigo. Ele me disse, really? Agora que você... Mas nenhum livro está dizendo isso. O meu trabalho como igreja não representava isso. E eu dizia, cara, eu percebi que o ideal era a gente, ao invés de estar distribuindo comida feito doido, é conhecer, se relacionar, se engajar, descobrir quem está nessa situação de necessidade, realmente de fome, descobrir quem é que precisa de um trabalho humano mais específico, porque não está com fome, mas está vazio de alma e que precisa de uma transformação psicológica, holística, para poder então encontrar uma vida melhor. E ele dizia, e daí? E o Mes, ele no livro, quando eu li o livro dele, eu percebi uma coisa incrível, que é o modo como ele entendeu e como ele, né, se manifestava nesse grande teatro de miséria. Eu vou ler um texto aqui do livro, um trecho do livro dele. Ele diz o seguinte, ó, olha, preste atenção no trecho do livro. Ele diz, o Mes, vivi na rua desde a minha adolescência, até os meus quase 30 anos. Sempre fui capaz de encontrar lugares que me dariam café da manhã, roupas limpas, banho e algum alimento. Aqueles de nós que viveram e respiraram essa imensa cultura, essa imensa subcultura invisível, sabem como o sistema funciona. Sabíamos exatamente o que fazer e dizer para obter o que queríamos com pouquíssimo compromisso. As igrejas eram, particularmente, alvos fáceis, pois as pessoas eram geralmente boas e gentis conosco, mas menos espertas do que as agências do governo. Sendo assim, tudo o que se precisava fazer era ouvir algum papo sobre Deus e, quem sabe, pegar um livreto deles. Depois disso, podíamos ir embora. A constância das perguntas podia até ser irritante, mas uma vez que você descobria o que as pessoas da igreja queriam ouvir, não era difícil aplacá-las. Elas conseguiam dizer coisas boas a respeito de Deus e ser gentis com o necessitado, que, por sua vez, conseguia o que queria. O que parecia ser um próspero ministério de misericórdia era, na verdade, um alvo fácil de pessoas egoístas. Isso é uma pessoa que morou 20 anos na rua escrevendo, certo? O que é que a gente faz como igreja para resolver isso? Né? Para entender o problema da caridade tóxica que tem se manifestado em volta da nossa caridade, né? Que tem se manifestado em volta da vida de serviço às comunidades carentes, né, que nos rodeiam. Qual tem que ser o exercício da igreja para tentar gerar algum bem que não seja tratado, que não seja recebido como mera função da igreja por essas pessoas? Porque é assim que se vê as coisas, né? O cara vai para a rua acreditando, muitas vezes, que é obrigação nossa alimentá-lo. E que se as pessoas não dão esmola, é porque elas são ruins. E que ele, plenamente funcional, deveria estar sendo suprido. E se não foi suprido por alguém, a linguagem que ele usa é quase de violência contra aquele que simplesmente se eximiu de entregar alguma coisa. O grande problema é que as pessoas estão se trocando pelo pão. Estão se trocando pelo pão. O Brzezinski é um pesquisador muito famoso, escreveu um livro chamado Da Utopia à Exclusão, que ele fez uma pesquisa sobre os moradores de rua de Brasília. Ele fala que a partir desse processo de ir para a rua, começa uma transformação dos valores da pessoa, né? E uma tendência de rompimento social desses grupos com todas as expectativas normais da população, né? E há toda uma transformação de alma, né? Uma vez que você se torna morador de rua, isso significa também adquirir outros valores de referência na vida, de formas que a sua percepção social se torna completamente diferentes, e que antes eram baseadas em valores como trabalho, moradia, relações familiares, progresso, sucesso. Isso agora se torna baseado em outras coisas, em outros elementos que precisam ser transformados dentro do indivíduo para que ele então se torne de novo apto à vida social, né? O problema de reincidência de pessoas que voltam da rua é por isso, porque nós estamos entregando comida a quem precisava receber vida. A gente está entregando pão a quem precisava receber humanidade, engajamento e transformação. A gente vai falar fundamentalmente sobre esse aspecto da caridade engajada amanhã. Mas o grande ponto que a gente precisa entender hoje aqui, que essa é a grande reclamação, a grande crítica, e a grande coisa que eu percebi nesse processo de pesquisa, é que a gente não está fazendo caridade direito, não porque a gente está fazendo caridade demais, mas porque a gente está fazendo caridade errado.
não é uma questão de fazer caridade ou não. É uma questão de alocação de recursos da caridade. Não é uma questão de fazer caridade ou não. Façamos mais caridade. É uma questão de... A gente criou uma cultura de caridade tão abundante que homens que poderiam estar vivendo fora dessa vida de depender de caridade acabam atraídos para ela. É por isso que eu gosto de dizer que... Não gosto de dizer, mas eu resumo dizendo que o que as igrejas e as ONGs têm feito é, em certo sentido, criar novos mendigos. É atrair novas pessoas à situação de rua. A partir do momento em que existe uma renda universal a todo mundo que se coloca nesse tipo de situação. Parece chocante para você, muito bem limpinho, que acha que morar na rua é a última coisa que você gostaria de ter na sua vida. Mas para algumas pessoas que já vivem uma vida muito difícil e muito ruim, chutar o pau da barraca e ir para a rua é uma opção, muitas vezes. Uma opção psicologicamente problemática, mas que precisa ser sanada psicologicamente, para que essa pessoa então seja reinserida no contexto de sociedade. Então, se você veio aqui para ouvir um pregador dizer que a gente tem que ir mais para a rua, levar mais comida, levar mais pão, levar mais sopa, já tem sopa demais na rua, já tem pão demais na rua, já tem comida demais na rua. E essa caridade se dilui no mar da miséria. O que a rua precisa é do seu engajamento total. O que a rua precisa é que você sente para entender o indivíduo. Porque no nosso problema de coletivismo, a gente vai até as ruas com respostas prontas para um grupo. E o que é que o grupo precisa? De comida, de roupa, ótimo. Mas o que é que as pessoas precisam? O cara com o CPF, o cara com o nome, o cara com história. É isso que a gente não está respondendo. Porque é isso que a gente não está interessado em dar. Porque é difícil, porque cansa, porque dá trabalho. Porque vai cobrar engajamento da igreja, porque vai cobrar uma inserção dessas pessoas à sua comunidade. E isso, chapa, dificulta. Porque o recebimento de qualquer novo grupo social diferente em uma comunidade já estabelecida transforma as relações dessa comunidade. Chateia, incomoda, dá trabalho. A igreja está muito bem limpinha, tem tradições e costumes ótimos, temos práticas sociais agradabilíssimas. E vai chegar um monte de gente que tem outros valores, outros interesses, outra cultura, para atrapalhar nossas relações já bem estabelecidas aqui. É mais fácil só ir com uma Kombi, arremessando sanduíche pela janela, sem nem parar. Sem nem parar. É isso que eu encontro na praça. Pessoas que não olhavam no meu rosto. Pessoas que não olham no rosto do mendigo. Pessoas que conversam com o mendigo só para pregar alguma coisa do evangelho e ir embora. Um evangelho que diz muito, mas que ouve muito pouco. E por ouvir muito pouco, não diz o que é necessário. Não diz o que é necessário. Porque não entende com quem está falando. Porque não entende o que está acontecendo. E que por isso não tem as respostas certas para dar. Enquanto a gente, como igreja, não parar para entender a estrutura de mendicância de cada uma das situações que estão à nossa volta, a gente nunca vai entender, nunca vai sequer perceber que a gente está sendo feito de idiota, muitas vezes, e que a gente não está respondendo com graça e misericórdia aos que necessitam de graça e misericórdia, cada um na sua área. O doente precisa de saúde. O faminto precisa de alimento. Mas aquele que está saudável e de bucho cheio, mas que ainda assim continua na vida de mendicância, pedindo por caridade e sobrevivendo da ajuda dos outros, quando poderia muito bem estar trabalhando como qualquer pessoa. Do que essa pessoa precisa? De um chute na bunda, de raiva e de ódio? Né? Porque você nunca percebeu antes isso e continua alimentando homens muito saudáveis? Essa pessoa precisa de engajamento. E como é que se dá esse engajamento? Como é que acontece esse engajamento? Como é que a gente percebe isso e resolve isso? Esse é o ponto que eu quero colocar a partir de amanhã, né? Construindo positivamente como é que deve então acontecer essa aproximação com o morador de rua, para que o nosso trabalho evangelístico e de caridade não seja um trabalho meramente de retroalimentar uma cultura de miséria, de simplesmente continuar mantendo pessoas na miséria e as escravizando a pequenas doses e de petiscos de sobrevivência, que é suficiente para que elas continuem vivendo na rua, sem precisar se engajar novamente na construção da sociedade, certo? Quando você vai ouvir sobre moradores de rua, geralmente você vai ouvir a respeito de problemas sociais muito intangíveis, quando existem ainda problemas que são puramente humanos, que não estão sendo resolvidos e lidados. Porque é fácil falar de problemas intangíveis, você vê na TV e você lê em livros. A questão humana,
você só recebe ela quando você se coloca em contato com aquele que está precisado, aquele que está necessitado, aquele que está sofrendo. E às vezes não está sofrendo de fome, mas está sofrendo de um vazio de alma tão profundo que só um trabalho humano pode resolver. O grande problema do homem na rua não é falta de comida, é falta de significado. Não é estar simplesmente num sistema social difícil. É falta de razão de existir. É falta de propósito, muitas vezes. E coisas que a gente estaria preparado para dar se a gente se engajasse com eles. Claro, existe toda uma comunidade por trás dessa barreira que se aproveita da caridade, que realmente precisa de ações sociais mais específicas. Mas quem são essas pessoas? Quais são esses grupos de vulnerabilidade real que a gente não está vendo porque trata a caridade com os mendigos como um trabalho fundamentalmente coletivo? Porque existe todo um grupo específico de vulnerabilidade que a gente não vê, porque a gente criou o mendigo. E ajudar o mendigo é como ir no médico e pedir um remédio para a doença. Se a gente chega no médico, me dá um remédio para a doença. Porque não existe a doença, tem doenças específicas. Você não tem como fazer um trabalho com o mendigo. Porque o mendigo pode ser muitas coisas. E a gente não quer saber quem eles são, porque é fácil não saber. É fácil não ouvir. É fácil não querer entender. É fácil jogar sopa do alto do helicóptero e se envolver o mínimo possível. Certo? O que eu vou tentar fazer amanhã é tentar estabelecer toda uma teologia da caridade engajada. Do serviço ao miserável que entende o que está acontecendo, que ouve o que está acontecendo e que devolve o que está acontecendo. Toda uma percepção do que a Bíblia coloca contra aqueles que vivem às custas e que tentam viver às custas da caridade certa da igreja. Paulo já fala 2 vezes sobre isso, João fala sobre isso, sobre comunidades que tentam viver, que tentam se aproveitar da caridade, da bondade da igreja. Qual é a resposta que Deus dá a isso? E como é que a gente consegue alcançar e perceber quem são os grupos de vulnerabilidade real que estão à nossa volta e que precisam ser realmente cuidados de forma emergencial, certo? Não significa parar de dar sopa na rua, né? Não significa parar de distribuir roupa na rua, significa descobrir para quem dar roupa e dar sopa na rua, para quem principalmente desenvolver esse tipo de trabalho e a quem dar fundamentalmente um outro tipo específico de manifestação humana, certo? A gente vai falar sobre trabalhos de alívio, né, que é o primeiro estágio, trabalhos de reabilitação, que é o segundo estágio, e trabalhos de desenvolvimento, que é o terceiro estágio. Então a gente vai estar desenvolver toda essa questão a partir de amanhã, certo? Sei que para algumas pessoas o que eu disse é o óbvio ululante, para outros pode ter sido um pouco novidade. A gente vai ter um tempo curto de perguntas e respostas, e amanhã a gente vai estar aqui para tentar completar o que falta desse argumento e dessa questão. A gente já está aqui há um tempinho, são 9h30.